Então, qual que é o melhor momento para a mãe amamentar? O momento ideal, o que a gente chama de golden hour, é a primeira hora pós-parto. Por quê? Vai acontecer essa queda dos hormônios abrupta. A mulher também precisa de ajuda muitas vezes para aumentar essas contrações uterinas. As contrações uterinas efetivas são também responsáveis por diminuir o sangramento materno. Então, a mulher amamentar na primeira hora é muito importante, tanto para a mulher quanto para o bebê. A amamentação nessa primeira hora, nessa golden hour, está relacionada com uma queda importante de mortalidade do bebê, inclusive diminuir a hipoglicemia e diminuir os primeiros riscos que o bebê tem contato. Então, é muito importante para a mãe ter a oportunidade de amamentar nessa primeira hora. O preconizado atualmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria e quase todas as sociedades mundiais é a amamentação, então, nessa primeira hora, e que a amamentação se mantenha de forma exclusiva para o bebê, então a única alimentação para o bebê é a amamentação materna até os 6 meses. Lá nos 6 meses, a gente vai falar disso lá na aula de introdução alimentar. Então, após o bebê atingir os sinais de prontidão, a gente vai introduzir a alimentação, né? A alimentação via oral. Porém, até o primeiro ano, o leite materno é o principal alimento para o bebê. E se recomenda que a mãe amamente até pelo menos os 2 anos de idade. Os benefícios da amamentação, primeiro para a mãe, depois para o bebê. Então vamos lá. Vocês sabiam que a gente amamentar reduz alguns tipos de câncer para a mulher? Então a incidência de câncer de mama e de câncer de ovário cai bastante nas mulheres que tiveram a oportunidade de amamentar. Além disso, doenças cardiovasculares, diabetes, né? Entre as doenças cardiovasculares são alguns tipos de infarto, alguns tipos de derrame cerebral. Então, o benefício para a mulher é muito grande. Para o bebê ainda são maiores ainda os benefícios. Então, os bebês que são amamentados pela mãe têm um risco muito menor de desenvolver doenças cardiovasculares e também a diabetes. Tem um risco muito menor de desenvolver alergias, tanto alergias de pele quanto alergias alimentares, gastrointestinais. E um recente estudo descobriu que o QI, o coeficiente de inteligência dos bebês que foram amamentados no peito, é ligeiramente maior do que os bebês que não tiveram essa chance. Então, os benefícios da amamentação, e é por isso que todas as sociedades de medicina batem muito nessa tecla, os benefícios são muito grandes. Então, o ideal é a gente entender, dominar todo esse processo, entender toda essa fisiologia, e na aula seguinte eu vou explicar como que a gente faz uma técnica ideal de amamentação para evitar falhas, e na última aula a gente vai falar sobre estímulo da produção de leite. Então, assim, a gente vai pegar todo o processo de amamentação e enxugar ele, vocês vão dominar o ciclo do começo ao fim, para que não tenha nenhum tipo de falha, que vocês tenham sucesso na amamentação de vocês. Tem uma coisa importante também, que não é muito falado nos cursos de amamentação por aí, que é um conhecimento um pouco novo. Então, tem um conceito chamado de crononutrição. O que quer dizer isso? Os pesquisadores da Universidade de Califórnia viram que a composição do leite durante o dia e a noite, ele muda bastante. Então, o que eles viram? Existem alguns hormônios que são mais liberados pela manhã e alguns hormônios que são mais liberados pela noite. Então, isso pode ajudar aí na regulação do ciclo circadiano do bebê. De manhã, o leite tem muito mais cortisol. Cortisol é aquele hormônio da fuga. Então, logo que a gente acorda, a gente tem um pico de cortisol. Como o bebê ainda não tem esses mecanismos hormonais muito bem organizados, o leite pode ser um primeiro regulador para ele aí, isso ainda não está muito bem esclarecido. Já à noite, o leite tem 3 vezes mais melatonina, então isso pode ser um fator importante para a regulação desse ciclo circadiano do bebê. Lá na aula de sono, a gente vai conversar sobre o ciclo circadiano, mas só para vocês já terem uma introdução nesse assunto de como o leite é importante. Além disso, alguns minerais, algumas vitaminas também alternam a sua liberação no leite durante o dia. Então, por exemplo, o ferro, ele é muito mais liberado no horário por volta do horário do almoço, e alguns minerais são mais liberados pela manhã. Então isso tudo aí vai ajudar na absorção do leite para o bebê e para que o bebê fique mais regulado na função dia e noite.